partir de agora, você fica bem informado com o nosso Balanço Geral Maringá, que já está no ar e é notícia chegando. E já tem Mochilink chamando. Vem comigo, Mochilink chamando ao vivo. Deixa eu ver se é o Bruno, é a Letícia ou é o J. Júnior. É o J. Júnior, está no quartel do Corpo de Bombeiros de Maringá para falar provavelmente do incêndio que acabou matando 2 crianças durante esta madrugada em um dos bairros da cidade. Você é ao vivo, Jota. Oi, Salsicha, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, nós estamos aqui para falar dessas 2 ocorrências que chamaram a atenção envolvendo incêndios. Primeiro, no Parque das Laranjeiras, 2 irmãos de 7 e 12 anos morreram no incêndio a uma propriedade pertencente à família. E depois nós vamos falar sobre o incêndio que atingiu um shopping, porque há uma fiscalização agora com relação à situação dos hidrantes que não estariam funcionando no momento do combate. Vamos começar falando desse caso trágico das 2 crianças, dos 2 irmãos, Salsicha, porque o Corpo de Bombeiros voltou para a residência há pouco, porque novos focos foram constatados lá no local, né, Tenente? Aqui com a gente ao vivo, Alex Boni. Boa tarde. De fato, as equipes estão lá no local, porque o incêndio ele se reiniciou. Muito material combustível, então numa fase de rescaldo que exige muito mais tempo até do que realmente o combate. E infelizmente é o resultado trágico que todos já sabem, né? A dinâmica ali teria sido como? Parece que uma criança ficou na casa, a outra voltou para ajudar, e aí o irmão mais velho também, de alguma maneira, tentou entrar na casa. Seria isso? O que nós recebemos de informação que as equipes lá no local receberam das testemunhas é que havia uma criança dentro do imóvel. A segunda, de 12 anos, tentou entrar para resgatar o mais novo, não conseguiu sair. E aí o mais velho, de 18, tentou fazer o resgate. Ele saiu, entretanto, sem ter o resgate bem sucedido. E além disso, com cerca de 90% do seu corpo queimado, com queimaduras de 2º e 3º graus, né? Lembrando que as queimaduras são classificadas em 1º, 2º e 3º. E a 3ª é o grau mais severo e com maior chance de um prognóstico negativo. Por isso o estado de saúde dele é grave, né? É muito grave. Foi atendido pelas nossas equipes, pelas equipes de suporte avançado de vida do SAMU, mas é um caso extremamente crítico. Bom, nessas últimas horas nós também tivemos um incêndio ao shopping aqui de Maringá, no centro da cidade, que chamou a atenção, Salsicha. E o Corpo de Bombeiros esteve lá, fez o combate, mas encontrou algumas dificuldades. É o que nós vamos conversar também com o tenente. Dificuldade essa é porque deveriam estar funcionando os hidrantes, né, para um caso de emergência. E parece que não foi isso que aconteceu, conforme o oficial, outro tenente, que inclusive é desse setor aqui do 5º GB, que esteve diante dessa ocorrência. Sim, é bem importante antes a gente ressaltar que o objetivo não é criar nenhum tipo de polêmica, é uma constatação de uma fotografia, ou seja, naquele momento, durante a necessidade do combate, o procedimento técnico é pressurizar a rede existente das edificações. Afinal de contas, se eu estiver a 100 metros de distância do foco, eu não tenho que dispensar, né, do meu caminhão esse tempo para estabelecer a linha. E lá na tentativa da pressurização, usando a bomba do caminhão para chegar a pressão lá no hidrante, não havia água. Com a pressurização, usando a bomba de incêndio da própria edificação, também não houve sucesso. Então, o caminho administrativo para essas checagens, após a ocorrência, é a fiscalização. Se estiver tudo regular, não há nenhum tipo de problema. É o que a gente chama na administração pública do poder, dever de agir diante de uma eventual dúvida de uma irregularidade. Então, esse procedimento está em andamento e aí, após ao término, com a anuência, né, do comandante, a gente faz a divulgação. E qual era o grande risco ali? Porque tinham pessoas ainda no cinema, né? Esse é o grande problema, né? O risco à vida humana. Só que, sabiamente, os brigadistas da edificação conseguiram fazer a evacuação do cinema. Houve propagação das chamas também para aquele ambiente, ainda que o incêndio não tenha ocorrido lá. Mas a vida humana foi preservada. Entretanto, um segurança foi intoxicado por fumaça porque ele agiu buscando combater esse início de incêndio, mas restringiu-se apenas aos danos materiais como forma mais significativa na avaliação desse incêndio. Então, eventuais notificações aos responsáveis para quem administra
ou a parte administrativa do shopping só depois da conclusão desse laudo que está sendo providenciado, né? São duas situações distintas, o atendimento à ocorrência em um cenário de emergência e o processo de fiscalização, que não só esse imóvel, como outros que nós já fomos atender, eventualmente a guarnição identifica que tem alguma irregularidade, uma sinalização de emergência ou numa rota de fuga, isso é comunicado internamente e a equipe vai fazer a checagem posteriormente. Tenente, obrigado pelas informações. Salsicha, é com você. Deixa eu fazer uma pergunta para o Tenente Boni, se você puder colocar o retorno para ele aí, J. Júnior. Uma única pergunta para o Tenente Boni sobre a situação do hidrante. Porque o que a gente percebe quando tem ocorrências de incêndio, principalmente em empresa, principalmente em local de grande acesso de pessoas, que, por exemplo, você vai num prédio, hoje está lá o hidrante, você vai